diagramas síntese para projetos de pesquisa, ampliado para projetos de extensão, para projetos de modo geral, até TFG, como eu estava falando. Isso. É uma ferramenta que é um desenho, né? Que é uma ferramenta que é de síntese e que vai facilitar o diálogo de você com você mesmo sobre o que você está querendo desenvolver enquanto pesquisa, ou seja, um diálogo de autoconhecimento, mas também um diálogo entre você e o leitor, o seu orientador ou o seu membro de banca, eventualmente, que vai estar tendo acesso ao seu diagrama antes mesmo de ler o seu texto. Isso facilita e é uma ferramenta que não é estanque. Ela pode iniciar de um jeito e durante a pesquisa você fazer alterações nela até chegar ao ponto onde ela está redonda e é exatamente a sua pesquisa. Tá? Então, lembra que a gente já trabalhou com outros diagramas no nosso grupo? A gente já trabalhou com o mapa de agentes, que da Maria Eduarda, que está aqui presente, também teve a experiência de trabalhar com o mapa de agentes. Daiane também trabalhou com um diagrama para o entendimento do que ela está estudando atualmente sobre habitação rural. E eu não me lembro aqui mais alguém. Zayane, ela teve acesso ao livro, que eu vou apresentar aqui na tela, uma cópia do livro, que é a, a fonte, né? Foi o pesquisador que desenvolveu esse livro aí que Zayane está apresentando. Vou mostrar aqui na tela agora. Que é a fonte, é a referência que a gente vai compartilhar com vocês. Estão vendo na tela? Então, quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu fui apresentada a esse livro, que é o Manual de Investigação em Ciências Sociais. A gente sabe que a arquitetura ela está no campo das ciências sociais aplicadas, né? E a pesquisa em ciências sociais aplicadas, ela é um pouco diferente das pesquisas na área de saúde e as pesquisas na área de exatas, né? Principalmente no programa de pós-graduação aqui de arquitetura e urbanismo, as pesquisas têm uma característica de trabalhar com a questão social muito forte, né? E elas são muito mais qualitativas do que quantitativas. Eu imagino que vocês saibam a diferença entre um e outro, né? Por exemplo, na área de exatas, até mesmo na área de concentração, conservação e restauro, que é uma das áreas de concentração do PPGAL, Programa de Pós de Arquitetura e Urbanismo, existem algumas pesquisas que têm uma metodologia quantitativa forte, com medições, com métricas, com tabelas, com dados numéricos de resistência de materiais, coisas desse tipo. Esse tipo de dados são dados mais quantitativos. Já os dados qualitativos, eles prevalecem no campo do urbanismo, que é a outra área de concentração do nosso programa. E que, pelo menos, todas que estão aqui presentes, que estão na pós-graduação hoje, estão no campo de urbanismo. Confere? Zayane, Daiane e Lídice, futuramente. Então, eu fui apresentada para esse autor, Raymond Queevy e Luc van Campenhout, pela minha irmã, que ela fazia doutorado em administração de empresas aqui na UFBA. E depois que ela me mostrou esse livro, eu falei, gente, por que na faculdade de arquitetura não adotam este livro? Porque ele é extremamente claro, traz uma clareza incrível para a gente compreender como
tratar com as ciências sociais. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Então, o diagrama, ele está contido nesse livro, tá? Que ele consegue traduzir as informações do que ele quer mostrar num diagrama. E é ele o foco da nossa apresentação hoje. O livro, eu não vou falar dele todo, ele tem 142 páginas. Ele é dividido em várias partes. E as partes que ele é dividido equivalem às partes do diagrama. Então, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas aqui tem os objetivos e o procedimento da investigação em ciências sociais. Depois ele fala da pergunta de partida, que é a primeira etapa. Ele explica o que é essa pergunta de partida, que eu de vez em quando falo com vocês. E aí, já sabem qual é a pergunta de partida? Né? É a pergunta-chave, é o que instiga você a querer pesquisar algo. Né? Então, eu estou usando essa terminologia por conta do Quive, né? E do coautor. Depois, a segunda etapa é a etapa de exploração, que você ainda vai identificar se aquela sua pergunta é uma pergunta que vai te conduzir a uma pesquisa com início, meio e fim, e que vai te levar a responder às suas inquietações. Você faz uma exploração inicial, depois você tem a problemática em si, que é o contexto da sua pesquisa, tem um contexto espacial, o contexto político, o contexto da própria ambiência, de qual local que essa pesquisa vai acontecer, e a problemática que ela enfrenta, né? O que ela vai enfrentar. A quarta etapa já é a construção do modelo de análise, que é a metodologia propriamente dita, como, né? Antes era o que, o porquê, e na quarta etapa é o como você vai analisar. E normalmente a gente existe uma forma de pensar que você cria uma hipótese, que é uma possível resposta, mas que você não tem certeza ainda, e que você vai construir um procedimento metodológico para você verificar se a sua hipótese é ou não condizente com aquela sua pergunta, se realmente vai responder. E para você desenvolver a etapa de modelo de análise, você depois, na sequência, a quinta etapa é a observação. Estou mostrando aqui como capítulo do livro, para você ver que o livro é muito didático. E ele consegue ocupar algumas páginas de um capítulo explicando uma parte do diagrama, que já já vocês vão ver. A análise das informações, que você vai usar aquele modelo de análise previsto na quarta etapa. Após a observação, você vai aplicar o seu modelo de análise e vai conseguir analisar aquilo que você observou e vai tirar conclusões. Entre a análise e as conclusões, você vai fazer uma discussão, né? Você vai trazer o seu pensamento, a sua percepção, a sua crítica. E, no final, você vai trazer conclusões ou considerações finais, que também é uma forma da gente chamar as conclusões. Da mesma forma que essas 7 etapas, incluindo a conclusão, elas são partes do diagrama, elas são as mesmas partes de um projeto de pesquisa, para quem está iniciando um projeto de pesquisa. Elas também são as mesmas partes, de uma forma ampliada, de uma dissertação de mestrado e de uma forma mais profunda, de uma tese de doutorado. Também, normalmente, são essas 7 etapas que a gente passa. E até mesmo se você for escrever um artigo, são mais ou menos essas 7 etapas que você vai conduzir a escrita do seu artigo. Ou seja, se você entende esse diagrama, você sabe fazer desde o início de um projeto de pesquisa
um artigo, uma dissertação, uma monografia de especialização e uma tese de doutorado. E para quem passou comigo por uma situação de desenvolver um projeto de pesquisa que ia ser contemplado num edital, que é o caso de Lídice, aqui no grupo, e Daiane, a gente também passa por essas etapas. Não sei se vocês captaram o que eu estou dizendo, mas é importante entender esse guarda-chuva, né? Então, por isso que quando eu conheci esse livro, eu falei, gente, não é possível que eu não tenha aprendido isso numa disciplina na pós-graduação de arquitetura e urbanismo. E aí eu adotei para desenvolver minha tese. Agora eu vou mostrar o diagrama. Bem, aqui o livro tem 142 páginas. Vocês estão vendo na tela? Deixa eu ver se tá. Que eu não estou vendo vocês. Mudou? Não, não mudou. Como é que faz para mudar? Vou apresentar outra coisa. Esse outro texto que está aqui na tela é um fichamento, para quem gosta de fichamento. Aqui no grupo de pesquisa, a gente tem o hábito de ler textos e criar fichamentos. Só que esse fichamento foi na época que não tinha um modelo de fichamento, então é um fichamento grandinho de 34 páginas, na verdade é quase que uma resenha do livro. Então, o livro de 142 se transformou numa resenha de 34 páginas, onde tem todos os itens do livro simplificados. Então, eu posso também compartilhar isso. Na verdade, já está no grupo, já está no Drive. Sempre esteve. Só que eu estou apresentando hoje, de forma geral, para vocês. Então, aqui ele vai falar dos objetivos do livro, o procedimento, as etapas do procedimento, os 3 atos de procedimento. Ele fala que durante essas 7 etapas tem um momento que é o momento da ruptura, que vocês vão entender o que é o momento da construção da pesquisa em si e o momento de uma certa verificação, que tem a ver com a hipótese, que muitas vezes a gente não tem uma hipótese especificamente clara, mas verifica uma ideia prévia, né? Então, esses 3 atos do procedimento, ruptura, construção e verificação, vão aparecer no diagrama. Vocês vão entender melhor. E aquelas 7 etapas resumidas aqui, tá? E o diagrama é esse aqui. Nada mais, nada menos de uma coisa assim, até cópia de livro mais ou menos não muito bonitinha, mas depois vocês vão ver uma mais bonitinha. E aqui ele resume num diagrama que arquiteto adora desenhar, né? Então eu estou contando com isso, porque eu tô entre arquitetos ou futuros arquitetos. A etapa 1 é a pergunta de partida. Você realmente faz uma introspecção e vem com uma inquietação e quer estudar determinado assunto e transforma esse assunto numa pergunta. Então, essa etapa 1, no capítulo 1 do livro, ele dá exemplos de como você escolher uma pergunta para o seu tema. Não é o que eu vou fazer aqui agora numa fala de 1 hora, mas posso dar um exemplo. Eu estou trazendo na sequência esse diagrama aplicado em 2 casos diferentes, e aí vocês vão entender também um exemplo disso. Essa etapa, esse ato de ruptura, ele engloba essas 3 primeiras etapas. Por quê? Por que o termo ruptura? Porque você pode iniciar com uma pergunta de partida que na hora que você chega na etapa 2, que é a da exploração, que você vai explorar, você vai ler sobre o assunto, você vai assistir uma palestra, você vai fazer uma entrevista exploratória, que ainda não é a entrevista oficial da sua análise em si, mas é só aquela que você vai, poxa, eu tenho 10 possibilidades de entrevistados. Será que são eles mesmos? Será que eles têm dados suficientes para minha pesquisa? Então, eles ainda não estão, né, no esquema da pesquisa oficial.
nem precisou ainda passar pelo comitê de ética, por exemplo, com dados de seres humanos, mas você pode ter uma entrevista prévia com algumas pessoas, ou, para além das. Travou, Zay? Aqui travou também. Eu já estava ligando o microfone para perguntar. A Pro caiu, foi, gente, ou eu? Foi. Ela tá voltando agora. Eu acho que ela acabou de voltar. Acabou de voltar. Da reunião de novo. Aí, agora voltou. Ainda bem que vocês falaram, porque senão eu ia falar infinitamente. Deixa eu voltar para a tela. Vocês estão entendendo? Sim. Tá fazendo sentido? Tá. Total. Ótimo. Então, aqui eu estava nas entrevistas exploratórias, tá? Eu sei que a Zayane passou por isso recentemente, ela pode dar o exemplo dela. Eu vou falar um pouco do meu exemplo, que logo no início eu tinha uma pergunta de partida, mas eu não tinha certeza que eu ia ter dados suficientes para responder essa pergunta. Então eu precisei fazer essa etapa de exploração, fazer meio que tatear assim no espaço, né, no tempo e nos lugares, e identificar se eu ia ter leituras suficientes, se eu ia ter material suficiente para tratar meu assunto. Conversei com algumas pessoas, só que além de, como está escrito aí, leitura e entrevista, eu também fiz visitas técnicas. Então, por exemplo, no meu caso, eu fui estudar ecovilas, então eu fui atrás de algumas ecovilas viáveis, né, que eu pudesse visitar, conversar, ver se a minha pergunta de partida fazia sentido e até alterar ela. Por isso que é uma ruptura. Entende? Eu estou tentando explicar o que é a ruptura, que é esse ato que engloba 3 etapas. Pode acontecer dessa ruptura ser tão grande que você tenha que retornar. Tá vendo essa seta para cima? Vocês veem meu mouse? Oi? Sim, sim. Então, tá vendo essa seta para cima, preta, voltando? Equivale a essa ruptura que deu algo errado. Tipo, gente, eu não vou dar conta dessa pergunta. As entrevistas que eu faço, em vez de me ajudarem, estão me levando para outro caminho. Ou então, poxa, é tão rico, é tão amplo esse tema que eu estou pesquisando, que eu vou ter que voltar para a minha pergunta de partida e especificar mais, recortar o meu estudo de caso, né? Ou tanto de forma temporal, vou dizer que vai ser só numa década, ou vai ser só em 2 anos, ou vai ser um recorte espacial, ou, em vez de Salvador inteira, eu vou trabalhar um bairro, né? Então, dependendo dessa etapa exploração, a ruptura pode acontecer de você ter que retornar e rever sua pergunta de partida. Até aí, tudo bem? Tô falando grego, tô falando português. Tá tudo certo.
Estamos conseguindo entender bem. Tá certo. Estou traduzindo o Quivi, que virou meu amigo no doutorado, tá? Aí, na etapa 3, você passou por isso aqui, poxa, maravilha! Eu vou ter bastante textos que vão me ajudar na minha pergunta, né? Na minha pesquisa, que eu estou prevendo, estou no começo dela, numa escrita. Eu tenho as minhas entrevistas exploratórias, minhas visitas exploratórias, eu chamei de vivências exploratórias, porque eu visitei Ecovilas antes mesmo de entrar no doutorado, por exemplo. E depois eu me toquei que aquelas vivências que eu tive foram exploratórias. E aí eu incluí elas no processo como uma etapa da minha metodologia, tá? Aconteceu isso com a Zaiane parecido. Ela já vivenciou os festivais, ela considerou que ali era um bom tema de pesquisa, criou a pergunta. Ela recentemente voltou lá, só que ela já participou do festival com um olhar de pesquisadora. Depois você fala mais disso, Zay. E aí você está vivenciando essa etapa aqui, você está aqui, mais ou menos, né? Na minha percepção. Depois você vai dizer a sua. E depois que você meio que garante que você tem material suficiente, que você explorou o suficiente e que vai dar conta daquela pergunta, você já voltou, se for o caso, você fez uma ruptura no seu pensamento e teve que ajustar, ou não, estava ótimo. Aí você passa para a etapa 3. A etapa 3 é a problemática. Problemática pode ser vista de 2 ou 3 formas diferentes. A problemática tem a ver com a contextualização, contexto. Você está onde no mundo? Você está no sul global? É totalmente diferente do óculos que você vai usar se você estiver estudando a Europa. Né? Então, a problemática também tem a ver com um contexto. No livro, Quivi dá exemplos bem esquisitos pra gente, porque ele, como é das ciências sociais, os exemplos dele são assim, sei lá, de sociologia, de antropologia, de direito. Mas a gente tem que abstrair e enxergar a gente dentro do nosso campo do conhecimento, que é o urbanismo, que é ciências sociais aplicadas. Mas você consegue. Te garanto que você consegue. Aí na problemática você vai compreender qual é o contexto que você está trabalhando e qual é o problema, que é diferente da pergunta de partida. Ainda é o que você vai estudar, mas ele já inclui onde, quando e por quê. Ou seja, nessas 3 primeiras etapas, você está escrevendo a introdução da sua pesquisa. Você tem que responder algumas perguntas nessa introdução. O que você vai estudar? Por quê? Tem a problemática. Onde e quando? Porque tem meio que o contexto, né? Se você vai estudar um trabalho, vai ser um estudo histórico, a gente estava conversando sobre isso, Daiane, hoje. Bem, eu vou falar desde a origem dos programas de habitação rural. Então, tem um quê, né? Tem um ar, né? Um eixo histórico importante dentro da sua pesquisa. É aqui na problemática que aparece. Se você perceber que vai ficar muito longo ou que a questão histórica não vai contribuir com a sua pesquisa, aí você faz um recorte temporal, volta, olha aqui a ruptura. Meu Deus, vai ficar imensa a minha pesquisa. Volta. Aí eu volto, vou identificar leituras mais específicas de uma problemática mais atual, vou guardar a história para só uma pequena introdução, mas não vou focar na história, e isso vai interferir na minha pergunta de partida. Qual é a questão habitacional rural, da habitação rural, nos últimos 10 anos? Ou
durante a existência do início do programa Minha Casa e Minha Vida Rural. Isso significa nos últimos, sei lá, não, eu não quero chutar aqui, Daiane, mas 8 anos ou menos, né? Então, a problemática também pode gerar uma ruptura. É isso que eu quero dizer. O ato da ruptura tem a ver com retorno. Percebi algo errado na minha pergunta, que foi a partir da problemática, ou nas minhas leituras, as leituras que eu escolhi para me embasar, para fundamentar a minha pesquisa. Quando eu vim para a problemática, eu percebi que estava faltando algo. Voltei, peguei novos autores, retomei a leitura, fiz uma nova revisão bibliográfica, e aí eu volto para a minha problemática, vejo se ela está contemplando, se ela está mais estruturada. Até aqui, o ato ruptura, etapa 1, 2 e 3. Vocês têm alguma dúvida? E olha, acho que tá tranquilo. Ai, que bom, mas podem perguntar, tá? Na hora que vier o exemplo, às vezes eu já estou dando alguns exemplos, mas já já vai ter um exemplo do diagrama todo preenchido, tá? É que eu não quero ficar indo e vindo. Quero falar dele inteiro. Acho que é mais didático. Aí, diga. Quem é que ia falar aí? Oi, prof, fui eu, Daiane. Nesse caso da ruptura, é como se a gente percebesse que a pergunta ela poderia ser reformulada, isso dá tempo de se fazer? Isso. Ou não é isso? Assim, você percebe que o caminho foi... Você tinha uma ideia, né, que a proposta parte de uma problemática, né, como você falou, e há essa ruptura para você reformular ela? É isso? A ruptura, por exemplo, no caso da etapa 2, não tenho dados suficientes para responder minha pergunta. Na minha exploração, percebi isso. Ou abriu tanto meu radar, né, de possibilidades que achei que minha pergunta estava incompleta. Ou aí eu retorno a ruptura e mudo a minha pergunta. Já na problemática, baseado já na pergunta, nas leituras, nas entrevistas, nas vivências, o que você tiver explorado, eu vou para minha problemática e percebo. Foi o que a gente percebeu hoje, lá naquela hora que a gente foi ler a revisão do artigo. A revisora do artigo, o que ela falou? Olha, você está falando de um tema que outras pessoas no Brasil já estudaram e você não citou determinada pessoa que estudou a origem dos programas de habitação, anterior à origem dos programas de habitação. Você pode até estar só falando dos programas de habitação. Você está certa nesse recorte. Porém, para falar disso, você precisa trazer um autor que introduz esse tema no Brasil, numa política nacional anterior à política habitacional. Uma política que nem era habitacional ainda, né? Mas é ampla. Esqueci o nome agora, mas uma política social anterior à política habitacional. Lembra que você falou isso para mim hoje, da revisora? Daiane. Aí você percebeu isso aqui. Aí você tem ainda como, com essa ruptura, retornar e acrescentar uma leitura aqui. Você não está mudando a pergunta, você está reforçando essa etapa 2 da exploração. Vou explorar um pouquinho mais antes de continuar. Entendeu agora? Sim, sim. Pronto. Que é bom quando a gente passa pelas situações e lembra do diagrama, porque aí você se organiza
Pelo menos eu sou assim, né? Tem gente que consegue se organizar sem desenhar, sem escrever, tudo na mente. Eu faço isso na mão. Tem uma aluna nossa, uma colega de vocês, a Alessandra, que adora fazer tudo na mão. Então, pode ser também no computador, mas pelo menos lembrar do diagrama, você se localiza. Gente, eu ainda estou nas 3 primeiras etapas, eu nem sequer pensei ainda na minha metodologia, que é a próxima. Então, quando você está com isso um pouco mais redondo, não significa que você não vai mudar a qualquer momento, você pode, porque é sua pesquisa, né? Mas você já pode, pelo menos, construir um modelo de análise, que já vai passar pela etapa de metodologia. Como você vai analisar, como você vai criar, né, a forma de análise, né, o modelo de análise, que vai fazer você entender melhor a problemática a partir de leituras que são de autores que vão te contribuir com o seu trabalho, com a sua pesquisa. Quando eu digo que a leitura vai contribuir, é assim: autores contribuem colaborando ou concordando com seu ponto de vista, e também há autores que vão contrapor o seu ponto de vista, que vão te instigar a ter dúvidas, que vão, inclusive, criticar aquilo que você acredita, ou que você está pesquisando, ou que você está querendo identificar como verdade. E alguns autores, entre eles, vão ter opiniões contrárias. Então, existem contradições nessas leituras. Tem um professor chamado Fernando Ferraz, que eu já falei aqui com vocês uma vez, que é o orientador atual da Zayane e de Daiane. E ele me ensinou, porque ele foi meu professor também no doutorado, que essas leituras a gente pode escolher dentro de um radar imenso de leituras aquelas que vão nos apoiar a nos desenvolver a nossa pesquisa. Só que apoiar não significa concordar com tudo. Então, essas contradições, elas estão presentes o tempo todo. Então, por exemplo, minha hipótese é que eu não sei se eu posso usar o exemplo de Zay, se ela permitir. Minha hipótese é que os festivais de cultura, eles interferem no espaço, no ambiente da cidade, né? De algum modo, eu não sei qual. A minha pergunta é assim: de que modo os festivais eles interferem no espaço físico-ambiental, físico-espacial, né? Na dimensão físico-espacial da cidade, de uma cidade pequena do interior da Bahia, que é o caso de Zay. Eu acredito, ela deve ter essa pergunta porque ela acredita que ele interfere de algum modo, só não sei ainda como. E aí eu vou fazer uma pesquisa, início, meio e fim, para averiguar se essa minha hipótese é verdadeira. Para isso, eu vou precisar de algumas leituras e algumas entrevistas exploratórias, algumas vivências exploratórias. Ela vivenciou o festival antes da pesquisa, durante a vida dela, e como pesquisadora. Então, ela teve 2 momentos distintos de vivenciar, explorar, não necessariamente entrevistando, mas como pesquisação observante, é um dos métodos, que a gente vai falar de método já já. E ela pode explorar e ver, não, tem pano para manga, eu vou ter material suficiente, vai valer a pena. Essa pesquisa eu não vou extrair leite de pedra, eu tenho de onde tirar informação, entendeu? Porque se ela percebesse, meu Deus, não tem condição nenhuma, eu não tenho biblioteca, não tem ninguém que estudou isso antes, não tenho a quem entrevistar, a vivência não demonstrou nada muito palpável, eu vou mudar minha pergunta de partida, entendeu?
Dá para entender a minha explicação aqui? Até aqui? Mas depois que ela confirma que é possível, ela identifica a problemática. Bem, existe uma problemática. Existe realmente uma mudança, uma modificação do espaço físico, ambiental, da dimensão físico-espacial durante o festival. No dia seguinte, tudo volta ao normal e ninguém percebe que aconteceu o festival. Pronto, é um negócio, então acontece, mas é efêmero. Olha que interessante. Aí, quais são as leituras que eu preciso para integrar na minha pesquisa essa compreensão da problemática? Aí eu vou buscar uma dimensão cultural, uma dimensão espacial, uma dimensão política, porque também tem a questão do poema, da crítica que vem pelo texto, porque o festival é de poesia e de música. Então ela vai começar a ser alimentada por leituras, por determinados autores que vão dialogar com ela. Então ela não vai estar sozinha na pesquisa, tá? Pode até parecer às vezes, mas não vai estar sozinha porque ela tem esses leitores. Eu me lembro muito de Dange. Quem lembra de Dange? Maria Ângela Cardoso, paisagista maravilhosa, que participou da primeira edição da ACCS, que estava no dia do congresso. Alguns de vocês conheceram. Ela estava fazendo doutorado com 70 anos de idade. Ela é a paisagista que desenvolveu diversos projetos de paisagismo na cidade de Salvador, inclusive o Campo Grande, com a irmã dela, Arilda Cardoso. Então, ela dizia que ela sonhava que ela estava conversando com os autores. Ela dizia que estava escrevendo a tese, já estava tão tonta que ela levantava a cabeça assim, ela falava com Haeckel, com Ogum, dos princípios da ecologia. Ela falava com Lefebvre, Henri Lefebvre, assim, Lefebvre, pelo amor de Deus, me ajuda a entender seu texto. Porque ela não se sentia sozinha, ela estava lá lendo, absorvendo, conversando, dialogando, tendo contradições. Ela assim, não tá muito bom esse seu pensamento, tá faltando isso. Ela identificava lacunas no pensamento de Lefebvre, por exemplo. Estou dando só um exemplo. Então ela escrevia também o ponto de vista dela. É tão importante quanto o ponto de vista dos autores. Até aí, tudo bem? E aí a gente chega na etapa 4. Aí você vai começar a construir sua pesquisa. Depois que você validou, passou por várias rupturas, às vezes não passa por ruptura nenhuma, você tá redondinho, que maravilha, tenho material suficiente, minhas entrevistas exploratórias confirmaram que o meu caminho tá certo, tenho leituras suficientes, meu orientador me ajudou a identificar outras leituras. Aí vim aqui para a problemática ficou clara, eu consigo passar dela para ir para a construção do meu modelo de análise e aí vou criar. Como que eu vou analisar essa problemática? Eu vou escolher uma metodologia pronta ou eu vou criar uma nova? Bem, normalmente na dissertação, até o mestrado, você usa metodologias prontas. Você aplica um procedimento metodológico que algum autor já criou antes. Você, por exemplo, metodologia da morfologia urbana, da sintaxe espacial, leituras de morfologia do espaço, são metodologias existentes. E você aplica no estudo de caso próprio, na sua cidade, numa cidade pequena. No caso de Brenda, uma cidade intermediária lá no Ceará. No caso de Daiane, numa cidade já grande, né? Eu acho que é grande, né? Que é Feira de Santana. Ela trouxe isso no Congresso UFBA. Ela pode escolher. Só que como Daiane já está no doutorado, ela já tem uma liberdade maior. Ela vai provar uma tese. Então, a tese dela é inédita. E ela pode ser inédita ou lá no início, pela pergunta, ou pela forma de exploração, ou a problemática dela é inédita, ou ela vai inovar na metodologia de análise.
Alguma inovação vai ter. No meu caso, eu consegui inovar, assim, isso não foi assim pensado, tá? Tão programado, mas aconteceu que eu precisei criar um modelo de análise para estudar os meus estudos de caso, que eram ecovilas, ecobairros e iniciativas populares em contextos desiguais, que tinham práticas socioecológicas, que era o que conectava os 3 estudos de caso. E aí não existia um modelo de análise que me ajudasse a fazer essa leitura dos meus estudos de caso. Então eu precisei inovar nessa etapa. Pessoas vão inovar em outras, tá? Então é só para vocês terem uma noção. O que é a construção da... Você vai passar da problemática e vai construir o modelo de análise. Existem metodologias que elas são mais empíricas, outras são mais dedutivas, método dedutivo, método empírico. Esses métodos, que são os mais tradicionais, eles são assim... O dedutivo, você estuda algo pequeno, numa escala micro, e você deduz que aquilo que você estudou pode ser aplicado num leque maior, num radar maior. Por exemplo, eu estudei Brasil, mas eu posso provar no meu estudo que a América Latina toda, de algum modo, pode utilizar esse meu método. Aí é dedutivo. Professora, você está gravando essa aula? Tô. Hã? Tô sim. Ah, tá. Se for um método indutivo, é o inverso. Eu vou estudar algo macro e vou interpretar que aquele método que serviu para, sei lá, o planeta todo, vai poder também ser um modelo, uma forma de analisar uma escala menor. É do grande para o pequeno. Esses são os métodos mais, vamos dizer assim, tradicionais, né? Desde Descartes, o método científico. Tem até um livrinho aqui, Descartes, o método. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem uma professora no nosso programa de pós que dava uma disciplina que era optativa, que era sobre metodologia de pesquisa, que era Thaís Portela. Eu não sei se ela ainda dá essa disciplina. Hoje em dia tem muitos outros modelos de análise, métodos de análise, tá? Existe até o método decolonial, que tem até a primeira escola decolonial, que o professor Léo Nami tá junto com a UNEB, e toda a metodologia de análise dele tem o eixo decolonial, que é um enfoque muito específico que desconstrói a história dos países colonizados e é baseado em leituras latino-americanas. Não apenas do Brasil, mas de vários autores de países latino-americanos. É uma visão de mundo específica que vai ajudar vocês. Se a sua pesquisa precisar disso, opta por esse método de análise. Tem outras, tem a metodologia eu não sei se o nome é metodologia afro, mas o professor Fábio Velame, ele tem desenvolvido uma metodologia de origem afrodescendente, que tem uma cosmovisão africana, que não vê o mundo como os europeus veem, e isso interfere na pesquisa. Então, por exemplo, vários e-mails que eu tenho recebido recente de mestrados e doutorados, né? Bancas de mestrados e doutorados que ele orienta, onde os títulos já demonstram o quanto é diferente. Então, normalmente é assim, a visão de mundo do terreiro, aí eu falo o nome do terreiro, Ilê, Axé, isso aqui. E aí, quando você vai participar de uma banca dessas, você vê que o óculos da metodologia é diferente. É mais específico para aquela linguagem,
para aquela forma de cosmovisão. E isso está se tornando mais amplo, cada vez mais amplo. Totalmente diferente do método de Descartes do século XVI. Né? E existem métodos que são criados durante a tese. No meu caso, eu precisei voltar no passado, foi um método histórico. Eu estudei duas vertentes do pensamento urbanístico e ambientalista, extraí ao longo de um século em que momentos da história o social e o ambiental, o urbano e o ambiental, conseguiram conversar e se espacializar. Ou seja, eu sou arquiteta, eu não ia trabalhar com elucubrações, né? Eu queria trabalhar com algo que era espacializável. E aí, extrair desses momentos quais eram as diretrizes e os critérios, categorias de análise que iam me ajudar a entender os meus estudos de caso. Na época, eu não batizei o nome dessa metodologia, mas hoje eu posso chamar que é uma abordagem socioecológica. E é por isso que o nosso grupo de pesquisa tem esse nome, inclusive. Porque eu busco usar esse mesmo óculos nas pesquisas e nas extensões que a gente desenvolve no grupo. Porque elas foram muito importantes na tese para eu entender como que em espaços diferentes, um ecobairro, uma ecovila, ou iniciativas em bairros populares, podiam fazer essa convergência entre o social e o ambiental, entre o urbano e o ambiental, em projetos espacializados e não apenas utópicos. Inclusive, eu precisei buscar nas utopias urbanísticas como que eles tinham a visão de mundo, qual era a visão de mundo dos urbanistas utópicos da virada do século XIX para o XX. Eles também conseguiram espacializar, né? E aí isso fez com que eles entrassem no meu crivo, porque é um filtro. Você não pode pesquisar tudo. Então, em algum momento aqui, na construção do modelo de análise, especificamente na etapa 4, você vai dizer assim, o que entra na minha pesquisa e o que não entra. Foi muito bom, por exemplo, Zayane, quando ela percebeu com o orientador dela que o tema dela é mais voltado para a cultura do que para a questão socioambiental. Então, se ela pegasse ambos num mestrado de 2 anos, talvez ela não desse conta. Então, ela identificou o que entra e o que não entra. Mas isso não significa que descartou. Ela pode dialogar com aquele tema, mas não é o eixo condutor. A mesma coisa para a Daiane. Ela está com a habitação rural. E ela está numa situação de transição rural-urbana. A cidade de Feira de Santana está com o mesmo problema da cidade de Camaçari. Talvez até um pouco pior, já porque já está consolidado. O PDDU abarcou tudo que era rural antes, alguns anos atrás, que ela trabalhou com Minha Casa Minha Vida Rural. E hoje, se ela fosse fazer as casas com Minha Casa Minha Vida Rural, elas não se enquadram mais no rural, porque o PDDU abarcou toda aquela área como urbana. Então, ela está nesse conflito. Então, esse é o eixo de pesquisa dela, mas ela pode dialogar com a dimensão socioecológica, mas não é o eixo. Tá? No meu caso, era o eixo. Então, eu precisei construir um modelo de análise. Eu estava buscando quem conseguiu materializar projetos urbanos que o ambiental e o social, o ecológico mais específico do que o ambiental e o social, tinham o mesmo peso na balança. Não tinha um sobrepondo ao outro. Tipo, o social é mais importante, o ecológico não. E vice-versa, o ecológico é mais importante, o social não. Então, eu busquei na história onde isso aconteceu. Precisei criar categorias de análise para estudar outros movimentos atuais. Até aí tudo bem? A construção da metodologia, você vai pegar métodos prontos ou vai construir. Os prontos têm os antigos e tem os atuais. Em resumo, é isso que eu falei. Não falei todos não, tá?
Tem método quantitativo, que é mais das exatas, que precisa até de instrumento de medição, temperatura, ar, né? Trabalhar com conforto, opressão, trabalhar com bloco, pessoal de conforto de construção, de conservação e restauro, às vezes trabalha com a, com a argamassa da parede de um monumento histórico. É um método. Ele vai lá, é um método quantitativo, tem todo um protocolo para seguir, e aí ele analisa o antes e o depois, compara, faz uma tese inteira sobre uma coisa desse tipo. Isso existe também, e é aqui no modelo de análise. Só que como o Quive foi meu companheiro como ciências sociais aplicadas, ele não deu exemplos quantitativos muito, ele deu mais qualitativos, tá? Então, se você for ler o livro, ou pelo menos o resumo do livro, você vai ver exemplos qualitativos. E esse modelo de análise, ele vai envolver assim, bem, eu vou precisar fazer entrevista? Sim ou não? Eu vou precisar fazer visita técnica? Sim ou não? Eu vou precisar estudar dados primários ou dados secundários? Vocês sabem a diferença? Dados primários, eu vou direto à fonte. Eu vou pegar as atas escritas durante todas as reuniões, todas as assembleias públicas, de participação pública da revisão do PDDU da Ilha de Taparica. Essa foi a tese da professora Tereza, que é do grupo de pesquisa. Ela estudou a questão da ponte Salvador e Taparica. Mas a fonte da pesquisa dela, o modelo de análise, envolvia ela participar das assembleias e ler todas as atas. Ela colocou isso como modelo de análise. Tem uma outra professora, Elisa Mara, que ela é formada em assistência social, mas ela fez doutorado no PPGAL, e o modelo de análise dela era pegar todas as atas das assembleias do Conselho das cidades. Ela descobriu foi coisa ali. Hoje em dia tem diversos programas que facilitam. Imagina um volume de dados de 150 documentos, ela pode colocar numa plataforma, num arquivo, num programa que auxilia a identificar palavras-chave, a fazer síntese. A inteligência artificial ajuda nisso também quando ela é bem utilizada. Mas na época que ela fez essa tese não existia. Então ela fez manualmente. Tá, então o modelo de análise é isso. Bem aí também no modelo de análise que você percebe se você precisa fazer mapas ou não, se você precisa usar alguma ferramenta de análise como o mapa de agentes, que a gente já experimentou aqui na pesquisa. Você pode criar modelos de análise. É nessa hora que você também pode criar. Você pode se basear, né? Você pode criado por Carmélia com base em... Carmélia precisou analisar o PDDU de Camaçari, no mestrado dela. Ela tinha como base os mapas do PDDU, prontos, PDF. Aí ela foi lá e percebeu, gente, nesses mapas tá faltando alguma coisa. Aí ela, então eu vou precisar de um mapa que não tá aqui no PDDU, que vai me ajudar na análise. Aí ela foi lá, pegou a camada tal, sobrepôs uma na outra e falou assim, a partir desse novo mapa que eu precisei elaborar, eu tenho condição de analisar melhor. Então, ela utilizou dados secundários, que foi os mapas prontos, e ela usou dados primários, que foi o mapa que ela mesma produziu. Então, gente, é isso. O resto é fácil. Análise das informações, você já criou seu modelo de análise. Aí você vai usar o óculos com o seu modelo de análise no seu olho, assim, o seu óculos, você vai analisar com as suas categorias de análise, ou a categoria de análise de algum outro método, vai observar, vai analisar, aí nessa hora vem o seu ponto de vista, gente.
Porque antes era o ponto de vista dos autores, a revisão bibliográfica, você vai falar conversando os autores no seu tempo. Então, a primeira coisa que a gente pega quando vai ler um livro ou um artigo é saber quem é a pessoa que está escrevendo, quando ela viveu e qual o contexto que ela viveu. A etapa 6 é a análise das informações. E as conclusões. A análise das informações, você vai dizer seu ponto de vista para além do ponto de vista dos autores que você já conversou com eles, tá? Então, só para vocês verem